Olá, muito boa tarde para você que está em casa. Vamos começar agora mais uma aula de uroanálise ou urinálise. Vamos continuar o nosso conteúdo teórico sobre esse assunto. Na última aula a gente começou a falar sobre coleta de amostra, sobre formas de coleta de amostra, formas de obtenção de amostra. Começamos na verdade a falar um pouquinho sobre a urina de 24 horas. E as aplicações desse exame, as particularidades desse exame. E vamos continuar agora nesse conteúdo, entrando um pouco mais nesse exame de urina de 24 horas, aprofundando um pouco mais nas particularidades desse tipo de exame, desse tipo de amostra de 24 horas. Nós falamos um pouquinho sobre os conservantes específicos, sobre como coletar e armazenar essa amostra ao longo das 24 horas. Falamos um pouquinho sobre como você deve ter o cuidado, com essa amostra ao longo dessas 24 horas, mantê-la refrigerada, mantê-la em um frasco livre de luz, protegido do calor, enfim, algumas particularidades dessa amostra de 24 horas. E vamos continuar falando um pouquinho sobre as particularidades deste exame e dos possíveis conservantes que eu posso utilizar para viabilizar essa amostra, por essas 24 horas, enquanto a gente está coletando a amostra, para que ela chegue ao laboratório após as 24 horas, ainda conservada, ainda com todas as suas propriedades, sem deteriorar nenhum desses compostos, nem compostos químicos, nem características físicas, enfim, dessa amostra, para que a gente consiga uma análise fidedigna dessa amostra após esse tempo maior de coleta, que é de 24 horas, não é mesmo? Então vamos lá, jogar no material para começar esse nosso conteúdo. Antes de começar, eu vou me apresentar novamente, para quem não assistiu na nossa primeira aula, ou não se lembra, meu nome é Adriana Marangon, eu sou professora aqui no Gran Cursos Online, sou biomédica e estou ministrando aqui para vocês o conteúdo de uroanálise para a sua prova. Então joga aqui no material para mim, por favor. Lembrando que eu coloquei aqui meu nome, para que vocês gravem. Meu nome é Adriana Marangon, estamos falando de uroanálise. Sou biomédica, coloquei aqui até um símbolozinho puxando sardinha para a nossa profissão, pela qual eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre a coleta de urina de 24 horas, tá? Então especificamente da urina de 24 horas, porque ela tem algumas particularidades. Então a gente começou a ver na aula passada que durante todas essas 24 horas, esse período de coleta, a rotina do paciente ela precisa ser normal, a dieta, as atividades físicas, inclusive até mesmo o uso de algum medicamento que porventura ele faça rotineiramente algum medicamento de uso contínuo, enfim, tudo tem que ser mantido normalmente, a rotina normal, habitual. E o frasco em que o paciente está coletando aquela amostra, ele deve ser mantido, permanecer em local seguro, fresco e protegido de luz, como eu já falei. Então, só recapitulando, esse frasco, normalmente, ele não é transparente, ele tem uma cor justamente para proteger essa amostra da luz, porque a luz incidindo ela pode causar algumas alterações, mas é importante que lá no laboratório, quando o paciente chega para fazer esse exame, na hora de entregar o frasco para o paciente, você oriente muito bem esse paciente sobre a forma de guardar esse frasco durante essas 24 horas, em local seguro, em local fresco e protegido de luz, tá bom? Então, o paciente vai começar essa coleta com a bexiga vazia e vai terminar também no outro dia, após 24 horas, com a bexiga vazia. Mas como a gente vai conseguir começar com a bexiga vazia? No primeiro dia, no dia que ele vai começar a coleta, vamos supor que ele vai começar às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, o paciente vai urinar, vai esvaziar o máximo que ele conseguir a bexiga, vai esvaziar tudo, vai urinar tudo que tiver lá armazenado na bexiga. Então, e aí, desprezar todo esse volume. Essa primeira urina, ela não vai ser coletada, tá? Aí, a partir daí, com a bexiga vazia, tá? Com a bexiga esvaziada, a partir da segunda urina em diante, todo o volume vai ser coletado num tempo de 24 horas. Então, a partir da segunda urina, você vai começar a coletar, tá? E aí vai coletar todo o volume ao longo das próximas 24 horas. Entenderam? Pegaram? E aí, no segundo dia, quando for 7 horas da manhã do dia seguinte, quando estiver dando as 24 horas de coleta, você vai... A última urina, quando der as 24 horas, a urina das 7 horas da manhã do segundo dia, do outro dia, ela vai ser toda coletada, tá?
porque a gente precisa terminar o exame com a bexiga vazia. Então, a última micção, a gente vai coletar ela inteira e finalizar, então, com a bexiga vazia. Pegaram? Entenderam? Então, todo o volume dessa última micção aí, das 7 horas da manhã, tá? Que é o momento em que vai dar as 24 horas, vai ser coletada, tá? E aí sim, você vai pegar toda a sua amostra das 24 horas e levar imediatamente para o laboratório. Dando assim, né, um total de 24 horas de coleta, começando a coleta com a bexiga vazia e finalizando também com a bexiga vazia. Entenderam? Entenderam como é que funciona? Como começa com a bexiga vazia, finaliza com a bexiga vazia, como que você vai saber quando finalizar, quando iniciar, sempre contando o período de 24 horas, desprezando a primeira micção e coletando totalmente a última micção após completar as 24 horas. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. E é necessário eu colocar algum conservante nessa amostra para conservá-la aí durante essas 24 horas, para que não haja aí nenhuma alteração estrutural, alteração de nenhum componente dessa amostra de urina? Pode ser sim que haja necessidade, dependendo de qual seja o exame que o médico solicitou aí para essa amostra, vai ser necessário que a gente acrescente algum conservante. Porém, esse conservante, ele já vai vir aí no frasco que o laboratório entregar. Então, lá no laboratório, quando você chegar lá com o pedido para fazer esse exame de urina de 24 horas, o profissional lá que está te atendendo, ele vai ver qual é o exame, ele já tem lá preconizado qual é o conservante necessário para cada exame, se há necessidade de conservante ou necessidade de orientar aquele paciente a refrigerar a amostra ou não, e ele vai te orientar quanto a necessidade dessa conservação em geladeira, em refrigeração, desse uso de conservante. Caso seja necessário algum tipo de conservante, o laboratório já vai te dar esse conservante dentro do frasco. No laboratório, ele já vai te entregar o frasco prontinho já com aquele conservante dentro para você começar a armazenar lá a urina de 24 horas. Pegaram? Entenderam? Então, tudo isso, colocar o conservante no frasco, determinar qual conservante precisa colocar, tudo isso é atribuição do laboratório. Ele já vai entregar para o paciente o frasco já com um determinado conservante específico de acordo com o exame que o médico está pedindo para aquela urina de 24 horas. Porque a gente vai ver daqui a pouco que podem ser analisados aí vários parâmetros nessa urina de 24 horas, tá? Então, dependendo de qual for o parâmetro que o médico queira avaliar, exige aí a presença ou não de algum tipo de conservante específico, tá bom? Então, é interessante também, após levar essa amostra aí, esse frasco para casa, quando começar a fazer essa coleta dessa amostra, dependendo de qual for o parâmetro que o médico gostaria de analisar, que o médico fez a solicitação no pedido, é necessário que essa amostra ela fique refrigerada em geladeira durante essas 24 horas. Então você vai pegar o seu frasco e conservar ele sempre em geladeira. Tirar da geladeira apenas para poder armazenar a micção no decorrer das 24 horas, né? Mesmo sempre voltando esse frasco para a geladeira. Todas essas orientações, o profissional lá da recepção do laboratório, quando você for levar o seu pedido, ele vai te passar todas as orientações, dependendo de qual seja o exame que o médico está querendo aí, o analito que o médico está querendo dosar aí naquela urina de 24 horas. Pegaram? Entenderam? Então, muito bem. Continuando. Após a fase pré-analítica, que é a fase da coleta, tá? A fase pré-analítica, ela é a fase da coleta, dos cuidados durante a coleta, de conservação da amostra, de formas de coletar, né? Coletar da forma correta, sem contaminação, enfim. Tudo isso é a fase pré-analítica. E aí a fase analítica é a partir do momento que você entrega a sua amostra ao laboratório e essa amostra torna-se responsabilidade do laboratório. É o que a gente chama de fase analítica, tá? Analítica. Até minha palavra ficou errada aqui, ficou faltando uma sílaba aqui, né? Então é analítica, não é analita, tá? Fase analítica. E aí, quando ela chega ao laboratório para ser analisada, ela passa a ser responsabilidade do laboratório, passa a ser a fase analítica. E aí é responsabilidade do laboratório, né? Do profissional que está fazendo aquele exame, manter toda a rotina ali para que essa amostra seja processada de forma correta, seja conservada de forma correta, que o resultado seja fidedigno, que a máquina seja calibrada, se o exame for automatizado, ou mesmo que os reagentes que vão ser utilizados ali, as fitinhas reagentes estejam devidamente dentro dos padrões de qualidade, enfim, toda essa parte analítica, ela é de responsabilidade do laboratório. Quando a amostra chega ao laboratório para ser analisada, a gente entra na fase analítica, e aí, que é o que a gente vai ver agora,
que é a fase analítica desse exame de urina, após a amostra ser entregue ao laboratório, toda a fase de processamento dessa amostra até o resultado final, tá bom? Mas antes de entrar na fase analítica, a gente vai falar, eu trouxe um pequeno esquema sobre os conservantes. Lembram que eu falei agora há pouco dos conservantes dessas amostras? Que dependendo de qual for a substância a ser dosada, analisada nessa amostra de 24 horas, precisa de um conservante específico, precisa de refrigeração, não precisa de refrigeração. Então eu fiz um esqueminha aqui, bem resumido, para a gente entender quais são as substâncias que precisam de refrigeração, que precisam de conservante e assim por diante, tá bom? Lembrando sempre que quando for necessário conservante, tá? O laboratório já vai entregar o frasco pronto com o conservante dentro, tá? Você, paciente que está indo fazer o exame, não vai precisar ter nenhum tipo de preocupação com isso. Mas você, profissional, que vai analisar essa amostra na fase analítica, tem que saber se no momento do processamento lá, no momento que o paciente foi lá buscar o frasco para começar a fazer a coleta, se o laboratório, se a recepção entregou o frasco correto, com o conservante correto, para que o meu resultado final seja o mais fidedigno possível e não tenha, a minha amostra não tenha nenhuma alteração devido a conservante alterado, ou a não conservação correta, enfim, né? Então, tudo isso influencia no resultado final do meu exame. Então, levando em consideração aqui a substância a ser dosada, a gente tem uma série de recomendações de conservantes ou recomendação de refrigeração ou não, que precisam ser seguidas. No caso do médico solicitante está querendo a dosagem aí do ácido úrico desse paciente, eu não preciso refrigerar essa amostra ao longo das 24 horas. Basta que eu deixe essa amostra em local seco, protegido do calor e protegido da luz, tá? Mas eu preciso conservar essa amostra. Então esse frasco, quando o paciente vai lá no laboratório retirar para começar a fazer coleta, esse frasco ele é acrescido de carbonato de sódio, que é o conservante mais indicado para fazer a dosagem de ácido úrico dessa amostra, tá bom? E no caso da dosagem ser de aldosterona, que o médico está querendo, ele quer fazer tá com uma suspeita aí de aldosteronismo e está querendo fazer uma dosagem de aldosterona aí nesse paciente. Aí eu preciso sim refrigerar a minha amostra por todo o tempo ali, toda 24 horas em que eu estou fazendo a coleta, tá? E além de refrigerar, eu preciso de um conservante específico, que é o ácido bórico, que quando o profissional lá no laboratório vê o seu pedido e vê que o médico está pedindo uma dosagem de aldosterona, ele já vai entregar para você o frasco pronto, já acrescido de ácido bórico como conservante. Pegaram? Entenderam? E quando a dosagem que o médico está solicitando for de AMP cíclico, aí, diferentemente da aldosterona, eu não preciso de refrigeração, tá? Mas eu preciso de conservante, preciso de ácido clorídrico para conservar. Assim como a dosagem de cálcio, que eu também não preciso de refrigeração, mas preciso também de ácido clorídrico para conservar. Então, todas essas orientações aqui sobre refrigeração ou não e sobre conservante, orientações sobre refrigeração ou não, quando o paciente for lá no laboratório buscar o frasco, né, levar o pedido para buscar o frasco para começar a coleta, tem que ser repassada toda essa orientação ao paciente, tá? Você precisa refrigerar a amostra ou não precisa, enfim, toda orientação tem que ser passada. E no caso de conservante, se precisa ou não de algum conservante específico, o profissional do laboratório já tem que entregar para o paciente o frasco já acrescido desse conservante, para o paciente só coletar a amostra e esse conservante já está ali para poder ir mantendo essa amostra em condições ideais para análise após essas 24 horas. Pegaram? Entenderam? Então, no caso do cálcio, assim como no AMP cíclico, não precisamos de refrigeração, porém, precisamos de conservar essa amostra com ácido clorídrico, tá? Que no momento da retirada do frasco já vai vir aí dentro do frasco, o frasco já vai ser acrescido com esse ácido clorídrico, como eu já falei. E no caso do chumbo, tá? Se a gente está suspeitando que esse paciente está com alguma intoxicação, né, por chumbo, enfim, eu preciso de refrigeração? Preciso. Se o médico pedir uma dosagem aí de chumbo nessa amostra, eu preciso sim, tá? Refrigerar essa amostra por todas as 24 horas enquanto está coletando. Retiro da geladeira apenas para acrescer, né, as amostras após cada micção e volto para a geladeira. E preciso também de conservar essa amostra, tá? Essa amostra, ela é conservada, o conservante específico e indicado para conservar essa amostra no caso da dosagem de chumbo é o ácido acético. Então, normalmente, eu acrescento ácido acético aí no meu frasco antes de entregar ao paciente para que ele já deposite aí a urina aí, coletada já com esse conservante dentro do frasco para que essa urina fique aí viável todas as 24 horas sem sofrer nenhuma alteração estrutural, alteração química e assim por diante, tá bom? E quando a minha dosagem
que eu preciso fazer, que o médico está solicitando, é de cistina ou citrato. Quando eu quero saber se o paciente está com alguma alteração aí, né, está com elevação de citrato ou alguma alteração do gênero, eu preciso manter essa amostra refrigerada? Não. Eu posso orientar meu paciente que ele não precisa refrigerar essa amostra nas 24 horas, ela pode ficar em temperatura ambiente. Porém, eu preciso acrescentar ácido clorídrico para poder conservar essa amostra. Então, cada amostra, cada dosagem requer uma substância diferente para conservá-la, tá? Como conservante. Então, é muito importante a gente se ligar a isso, porque isso pode ser objeto de questão para a nossa prova, tá bom? Pegaram? Então, vamos continuar aqui para o nosso esqueminha. E quando a dosagem que eu quero fazer é de cloro, eu preciso refrigerar? Preciso. E no caso do cloro, especificamente, é opcional, tá? É opcional o conservante, não é obrigatório. Eu posso acrescer ácido bórico para conservar ou eu posso deixar sem nenhum conservante, tá? Ele é opcional, ele não é obrigatório, tá? Então gravem isso porque há uma particularidade da dosagem de cloro, que é o conservante, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório. Pode ser utilizado ácido bórico ou pode ser utilizado nenhum conservante, mas essa amostra, ela precisa estar sempre refrigerada por essas 24 horas da coleta, pegaram? E a creatinina? Creatinina, que é um dos parâmetros que a gente mais faz aí a dosagem, né, de 24 horas para avaliar a função renal do paciente. Essa dosagem de creatinina, ela não requer que a amostra seja refrigerada e nem conservada, nem que seja acrescida de nenhum tipo de conservante específico. Por isso, é que muitas vezes, muitos de vocês que estão aí assistindo já fizeram coleta de urina de 24 horas, mas não observaram, não receberam nenhuma orientação sobre refrigeração e muito menos observaram, né, ou nem foi falado nada para vocês sobre conservação ou algum conservante que tenha sido acrescido ali naquele frasco. Justamente porque o exame que é mais solicitado aí pelos médicos é a dosagem de creatinina. A dosagem de creatinina no exame na urina de 24 horas, para a gente avaliar a função renal do paciente, né, se está com alguma alteração de função renal, se está realmente reabsorvendo, se a função renal tá legal ou não, enfim. E aí, para essa dosagem de creatinina, eu não preciso refrigerar e também não preciso de nenhum conservante. Essa amostra, a creatinina na minha amostra, ela é estável, então ela consegue ficar estável aí durante as 24 horas e eu não preciso adicionar conservante e nem mesmo refrigerar para poder manter a minha amostra aí viável para dosar depois de 24 horas, pegaram? E os estrógenos, gente, os estrógenos, né, para fazer a dosagem dos hormônios aí, dos hormônios estrogênicos aí na minha amostra de urina, eu preciso refrigerar a minha amostra, tá? Senão, esses hormônios, eles costumam aí ser termosensíveis. Então, se essa amostra não ficar refrigerada, esses hormônios aí eles vão se degradar e quando eu for dosar lá depois de 24 horas, o meu resultado ele não vai ser fidedigno, tá bom? Então, eu preciso obrigatoriamente manter a minha amostra bem refrigerada. E também acrescer a minha amostra de ácido bórico para que conserve aí, né, esses hormônios, para que esses hormônios não sofram nenhuma alteração e que o meu resultado após as 24 horas de coleta seja fidedigno aí também, tá bom? E no caso de fósforo e magnésio, de eu querer dosar aí esses minerais aí, fósforo, magnésio, eu também não preciso, tá, refrigerar a minha amostra, porém eu preciso acrescer a minha amostra de conservante, no caso, o ácido clorídrico, que é ideal aí, tanto para dosagem de fósforo quanto de magnésio. E aí, eu tenho também o oxalato, que é uma outra dosagem que a gente faz, né, para poder ver se o paciente está com a função renal normal e tudo mais, está com alguma alteração metabólica ou normal. E eu faço, para fazer essa dosagem de oxalato, eu também preciso acrescer na minha amostra o ácido clorídrico, para poder manter a minha amostra estável, tá bom? E também não preciso de refrigeração. E as metanefrinas, gente, para fazer a dosagem de metanefrinas, eu também não preciso refrigerar a minha amostra, porém, preciso conservá-la com ácido acético, tá? Então, preciso sim acrescentar conservante, no caso das metanefrinas, ácido acético na minha amostra, tá bom? Então, no caso de potássio, proteínas, sódio, desses outros
minerais aqui que eu queira, dessas proteínas ou do potássio, do sódio que eu queira dosar na minha amostra, eu necessito sim refrigerar a minha amostra. Mas, assim como a creatinina, eu não preciso de nenhum conservante. Essas proteínas e esses minerais, o potássio e o sódio, eles são estáveis e conseguem aí permanecer estáveis sem se alterar por 24 horas aí, pelas 24 horas de coleta, sem causar nenhum problema aí, né, no resultado final da minha dosagem. Pegaram? Entenderam? Entenderam? Volta aqui para mim, por favor. Entenderam como é que funciona essa questão do conservante e da refrigeração? Que dependendo do composto que eu quero dosar, que o médico está solicitando a dosagem, eu preciso colocar o conservante adequado e ainda assim refrigerar, ou só colocar o conservante e assim por diante. Entenderam como é que funciona essa conservação da amostra, seja em refrigeração ou seja com conservante adequado, para que ao longo das 24 horas, esse meu analito, essa minha amostra, essa minha urina, ela fique viável e ela não sofra nenhuma degeneração química, degeneração física, enfim, que esses analitos que eu quero porventura dosar não sofram nenhuma alteração física, química, enfim. Alguns deles são termosensíveis, alguns deles precisam ficar refrigerados para que não sejam aí perdidos naquela amostra e me gerem um resultado aí não fidedigno. Então é muito importante a gente gravar isso, porque isso pode ser objeto de questão para a nossa prova. Pegaram? Então vamos seguindo adiante, joga aqui no material para mim, por favor. E o exame físico da urina? Após a gente passar por toda essa fase de conservação, né, pré-analítica, a gente vai entregar a amostra no laboratório. E aí a gente vai entrar na fase analítica do nosso exame de urina. E aí a gente entra no exame de urina propriamente dito, que aí eu passo por exame físico, exame microscópico e assim por diante. Sedimentoscopia, né, que é o exame microscópico, exame químico e assim por diante. Então a gente vai ver agora cada uma dessas fases para entender como ocorre aí, como cada um desses fatores são analisados em cada uma dessas fases do exame de urina. Pegaram? E o exame de urina, ele consiste em 3 fases, como eu já falei: o exame físico, o exame químico e a sedimentoscopia. E esse exame físico, ele também é chamado de exame qualitativo da urina. Mas por que qualitativo? Porque ele vai me proporcionar uma série de parâmetros, de informações sobre as características físicas dessa amostra, da urina. Ele vai nos dar informações preliminares sobre distúrbios, por exemplo, que às vezes esse paciente está com algum distúrbio de hemorragia glomerular, porque dependendo do distúrbio, da hemorragia que esse paciente esteja, vai alterar diretamente a cor dessa amostra, como a gente vai ver daqui a pouco. Algumas doenças, alguns problemas hepáticos, né, hepatopatias também causam aí alterações nesse exame físico da urina, erros inatos do metabolismo, infecções do trato urinário e vários outros distúrbios que podem aí já apresentar aí alguma alteração nesse exame físico da urina, em alguns parâmetros que a gente analisa nesse exame físico da urina, tá bom? E aí esses achados do exame físico da urina, eles podem confirmar ou explicar os achados nas fases subsequentes, que são o exame químico e a sedimentoscopia da urina. O resultado final nada mais é do que a junção dessas 3 etapas, do exame físico, exame químico e sedimentoscopia. E aí, juntando essas 3 fases, o resultado dessas 3 fases, eles vão se complementar ou eles vão confirmar um ao outro para no final eu liberar o resultado final aí desse meu exame de urina, entenderam? Pegaram? Então vamos seguindo. Então, alguns dos parâmetros, volta aqui para mim, por favor, alguns dos parâmetros que a gente analisa nessa primeira fase, que é o exame físico da urina, são os seguintes: coloração, odor, volume, entre outros. E aí a gente vai entender como funciona e por que a gente analisa cada um desses parâmetros e o que cada um desses parâmetros pode me dizer sobre aquele paciente, tá bom? Pegaram? Então vamos aqui para mim no material para a gente entender cada um desses parâmetros. Vamos começar falando sobre a coloração. A coloração é um parâmetro que esse exame físico ele nos dá e ele pode aí, a cor da urina ela pode variar desde a ausência de cor, tá? Ela fica transparente, né? Límpida, até a coloração enegrecida, devido a funções metabólicas, atividade física, substâncias ingeridas ou uma série de patologias que causam aí alterações na cor dessa urina. Pegaram? E aí, a gente tem uma escala de cor, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, da urina normal, da urina que está com alguma alteração, quais os parâmetros aí
quais as medicações, quais patologias que podem trazer alguma alteração, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? E as colorações mais encontradas nas amostras de urina, no geral, são a coloração amarelo claro, a coloração amarelo, né, amarelo um pouco mais forte, amarelo escuro e âmbar, que é aquele amarelo mais amarronzado, né? Então, a gente pode, as colorações, normalmente, no geral, elas variam dentro desse parâmetro de cores aqui. Ela raramente, é muito difícil que a urina ela tenha totalmente ausência de cor. Ela vai ter ausência de cor em algumas condições específicas, quando esse paciente tem a urina que a gente chama de muito diluída, né? Ou quando ele ingere muita água, ou quando ele tem algum distúrbio aí que causa aí muita eliminação de água aí na urina e pode trazer aí essa característica de ausência de cor, né? Dessa urina ficar límpida, ficar praticamente sem cor. A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas, no geral, a coloração, ela varia de amarelo claro, amarelo mais escuro, até a tonalidade âmbar, que é aquele amarelo amarronzado, né? Bem mais escuro, tá bom? E a gente vai entender o porquê que cada uma dessas colorações ocorre e quando cada uma delas ocorre, tá bom? Falando de cor normal da urina, tá? A cor normal da urina, ela é amarela devido à presença, né, do urocromo. Que é esse urocromo? Ele é o produto, tá, do metabolismo endógeno que em condições normais é produzido constantemente, tá? O metabolismo, quando a gente fala ali daquele filtrar, que ele falou, né, a gente falou lá na aula anterior da formação da urina, né, o filtrado e tudo mais. Esse urocromo nada mais é do que produto do metabolismo endógeno, tá? E em condições normais, esse urocromo ele é produzido constantemente e excretado aí na urina, que é justamente esse urocromo que dá essa coloração característica aí da urina, essa coloração amarelada, amarela, né? E nas doenças, por exemplo, em pacientes com doenças da tireoide, né, com distúrbio de tireoide, ou em pacientes que fazem aí, que estão em jejum em longos períodos de jejum, ou mesmo pacientes que têm o costume ou que têm que gostam, ou enfim, que costumam fazer aqueles jejuns prolongados, né? Tá até na moda ultimamente, todo mundo já deve ter ouvido falar do jejum intermitente, né? Uma forma de dieta aí, né? De orientação que alguns nutricionistas até passam no jejum intermitente, que é você fazer o jejum por uma quantidade de tempo aumentada, né? Uma quantidade de tempo grande para você induzir a cetose e o seu corpo eliminar gordura, enfim, tem toda uma explicação científica por trás disso, mas esses períodos de jejum aí prolongados, eles podem aí aumentar essa quantidade desse urocromo aí que é metabolizado, tá bom? Por quê? E aí esse urocromo aumenta e essa urina pode aí ficar um pouco mais escura e tudo mais. E nas doenças de tireoide também, pacientes com distúrbio de tireoide podem também ter aí essa elevação aí nessa liberação, nesse metabolismo aí, nesse aumento dessa dosagem desse urocromo, e aí pode levar aí a uma coloração um pouco mais escura da urina. Devemos lembrar que é importante lembrar que devido a alterações, por exemplo, na hidratação do organismo, tá? Essas diferenças de cor, elas são normais, tá? Volta aqui pra mim, por favor. A gente precisa entender o seguinte. A nossa urina, quando a gente viu, né, na aula passada, todo o mecanismo de formação da urina, né? Filtrado glomerular, e aí tudo mais, aí ele é acrescido de água, o que precisa ser reabsorvido é reabsorvido, e o que não precisa é excretado junto com água, e aí o que seria, no caso, a urina. Quando a gente tem aí a urina, a excreção de água, ela vai depender diretamente da hidratação do paciente. Porque o nosso corpo ele é formado em grande parte de água, isso todos nós sabemos. Então, quanto mais desidratado um paciente tiver, menor vai ser a quantidade de urina que ele vai, de água que ele vai eliminar na urina. Por quê? Nosso corpo ele é extremamente inteligente. Nosso organismo, né? Ele entende que você está desidratado e quando você está desidratado, ele vai eliminar menos água na urina para manter o máximo de água possível, né? Para poder fazer a manutenção daquela hidratação, que já não está lá essas coisas, que já está baixa, que às vezes o paciente já está desidratado. Então, conforme o paciente está ficando desidratado, a quantidade de água eliminada na urina diminui, ou seja, a urina fica mais concentrada, ou seja, mais amarelo, um amarelo mais forte, um amarelo mais escuro. E quando o paciente toma muita água, aquele paciente que tem mania de tomar 2, 3, 5 litros de água por dia, enfim,
Quanto mais água você toma, mais diluída a sua urina vai ficar. Porque o seu organismo, quanto mais água você toma, mais água ele vai eliminar na urina. E quanto mais água você toma, mais clara, né, mais límpida, mais clarinha, amarelo clarinho, essa urina vai ficar, podendo chegar a ficar aí até límpida, até transparente. Então, a hidratação do paciente, ela vai influenciar diretamente aí na cor dessa amostra. O que também não quer dizer que ele esteja com alguma patologia, é simplesmente a hidratação que está influenciando ali na cor dessa amostra. Porém, algumas patologias, elas vão influenciar diretamente também na cor dessa amostra, e é o que a gente vai ver daqui a pouco, pegaram? Então, a cor amarela da urina, ela não é assim uma cor exata, ela varia muito numa escala de cores, dependendo da hidratação do paciente, é isso que você precisa guardar. Não é porque a urina está amarela mais escura que o paciente está com infecção, que o paciente está com patologia. Não. E não é porque a urina está transparente, está clarinha, transparente, que o paciente tem alguma patologia. Também não. Isso varia também de acordo com a hidratação do paciente, tá? Se aquele paciente toma muita água, toma bastante água, a urina dele, consequentemente, vai ficar mais clara, porque ele vai excretar mais água. Se ele toma menos água, se ele está desidratado, o corpo vai segurar a água, então vai eliminar menos água na urina. Consequentemente, a urina vai ser mais concentrada e, por ser mais concentrada, mais urocromo, mais amarela. Pegaram? Entenderam? Mas algumas patologias, elas têm aí um impacto direto na cor da urina. E a gente vai entender isso daqui a pouco. A gente volta já no próximo bloco para poder falar aí um pouquinho das patologias que interferem diretamente aí, que levam a interferências diretas aí na cor dessa urina. Não saia daí que a gente já volta.